Intrigas, acusações de maus tratos, disputa por uma herança milionária. No meio disso tudo, a família dona de um dos mais luxuosos hotéis de São Paulo. Depois da morte do empresário Henri Maxud, há menos de um mês, filhos, um neto e a viúva travam uma acirrada batalha na justiça. Um sobrenome que virou sinônimo de luxo, obra de Henri Maxud, um sul-mato-grossense que veio para São Paulo ainda adolescente. O engenheiro, filho de libaneses, ergueu sozinho um império. Seu maior símbolo foi o Maxud Plaza, um hotel 5 estrelas numa área nobre de São Paulo. Na época áurea, o hotel chegou a contratar Frank Sinatra para 4 shows exclusivos em agosto de 1981. Um ano depois de cantar para um Maracanã lotado, o ídolo se apresentou para uma plateia concorrida de artistas, autoridades e convidados de Henri Maxud. New York, New York. No fim da vida do empresário, uma briga entre os descendentes foi parar na justiça. Os filhos Roberto e Cláudio pediram a interdição do pai, alegando que ele sofria de demência. No dia 17, Henri Maxud morreu de pneumonia. Ele tinha câncer no pulmão. A família ficou dividida. De um lado, os 2 filhos, Roberto e Cláudio, do primeiro casamento. Do outro, o filho de Roberto, Henri Maxud Neto, e a segunda mulher do empresário, Georgina Célia. Henri Neto não se relaciona com o pai há anos. Ele começou a trabalhar com o avô na adolescência e dirige o hotel desde 2001. Como você encarou um momento em que seu pai e seu tio pediram a interdição do seu avô? Muito desagradável. Um pai vivo, né? Um pai consciente. Eu participei de uma reunião com o Dr. Maxud, com a sua esposa, com o seu neto, na qual ele se apresentava muito chateado com o pedido de interdição, chegando a questionar, assim, já meio enfraquecido pela doença, que era um câncer. Por que isso comigo? Por que faltou alguma coisa para os meus filhos? O filho mais velho, Roberto, falou com o Fantástico pelo telefone e disse que o pedido de interdição foi porque o pai sofria maus tratos. É uma coisa horrível você ficar recebendo informações de que o seu pai está sendo maltratado, vilipendiado, deixado à míngua, você ser impedido de encontrar com ele e ouvir todo dia uma coisa nova, triste, sobre seu pai não poder fazer nada. A acusação de maus tratos recai sobre a viúva, Georgina Célia. Eles viveram juntos por mais de 30 anos. Sem querer se identificar, ex-funcionários do casal dizem que brigas e até agressões físicas eram comuns. Você presenciou a dona Georgina batendo no Henri Maxud? Sim. Tinha vezes assim que ele pedia para parar, que estava doendo, e ela não parava. Elas contam que a patroa costumava dar remédios controlados ao empresário sem ele saber. Ela pediu o cafezinho e ela mesma vinha pegar e colocava o remédio. Em março, uma das empregadas ouvidas pelo Fantástico já tinha relatado o que viu ao Ministério Público. Ela sugere que a pneumonia que matou Henri Maxud pode ter sido causada por uma dessas brigas com Georgina. Ela entrou e começou a brigar mais ele. Aí ela pegou as garrafinhas de água e abrindo da geladeira e jogando nele. Deu o maior banho nele de água gelada. Chegou lá em cima, ela abriu a boca dele, colocou um comprimido na boca dele e fechou. Ele teve que engolir, em seguida ele apagou e dormiu molhado. Na terça-feira, cheguei lá e ele já estava queimando de febre. Um advogado contratado pelos filhos pediu uma investigação policial para apurar a suspeita de homicídio. Perguntada sobre as denúncias, Georgina não quis gravar a entrevista. Em nota, disse que o casal teve suas brigas e discussões como todo casal e que jamais houve agressão física entre os dois. O Fantástico obteve um testamento datado de 2003, do qual Georgina e Henri Maxud Neto são os principais beneficiados. Só o prédio do hotel está avaliado em pelo menos 400 milhões de reais. Pelo testamento, o comando das empresas fica com o neto. Eu sou o único que trabalha com ele há mais de 15 anos, né? Trabalho com ele no dia a dia. O filho mais novo de Henri Maxud, Cláudio, mandou uma nota em que diz estranhar que o sobrinho tenha se aliado à madrasta para se apoderar do que cabe a ele e ao irmão Roberto. Meu avô sempre exigiu
ética e transparência nas coisas. Então, o que é deles, ninguém precisa se preocupar, porque eu sou assim, eu não gosto de coisa absolutamente errada, entendeu? Na justiça, Cláudio questiona a administração de Henri Neto e pede o afastamento dele dos negócios. Na semana passada, a viúva Georgina foi nomeada inventariante do espólio, ou seja, é a responsável pela administração dos bens durante o processo de inventário. O que interessa nessa história toda, o que estava me preocupando e me deixa triste hoje, consternado, meu pai ter sofrido tudo isso por causa de dinheiro. Ele não merece isso, ele é um grande homem, realizou muita coisa e não tinha que ser sacrificado ou sofrer por causa de